A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Provérbios, capítulo de número 6. Provérbios, capítulo de número 6. O verso é o de número 16. Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a seguir. Agradecemos a Deus também pela vida dos nossos irmãos que estão vendo esse culto e verão depois também. Deus abençoe a sua vida. Provérbios 6 e 16. Eu vou ler o versículo 16, 17, 18 e o 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Pode sentar, por favor. Eu vou fazer a leitura aqui numa outra tradução, tendo em vista que é um culto de ensino, nós vamos mais devagar, de modo que todos e todas consigam compreender. A tradução viva, ela diz assim, olha: porque há 6 coisas que o Senhor odeia, e uma última que ele simplesmente detesta. Aqui estão elas: um olhar que demonstra orgulho no coração, mentira, violência e assassinatos, uma mente que só pensa em fazer a maldade, mentira planejada para prejudicar alguém e espalhar ódio entre irmãos e amigos. Eu ouvi esse texto essa semana, alguém citando, e ele, sabe aquele texto que bate no seu coração e você sente que é preciso desenvolver essa ideia e falar um pouco mais sobre ele. E a intenção não é constranger ninguém. A intenção é fazer com que consigamos melhorar. Eu ouvi uma frase hoje pela manhã de um colega que ele disse, e depois eu procurei junto com ele a fonte dessa frase. E essa frase diz assim, que quem nasce uma vez morre 2 vezes, e quem nasce 2 vezes morre apenas uma. Então, em qual categoria que nós estamos? Nós estamos na categoria daqueles que nasceram 2 vezes, que nascemos naturalmente e nascemos espiritualmente, e portanto nós morreremos uma vez para ressuscitar com o Senhor. E há aquela categoria daqueles que não têm Jesus, que simplesmente terão o dano da primeira morte e depois a segunda morte, que é a morte eterna, que é aquela morte em que não tem mais o que se fazer. Porque a Bíblia diz que a nós Deus dá a opção, a oportunidade de viver apenas uma vez, de morrer apenas uma vez, e vindo depois disso o juízo. Ou seja, nós temos diante de Deus a possibilidade de melhorar dia após dia. E é para isso que serve o Evangelho. Quando a gente olha para o livro de Provérbios, os provérbios são como que conselhos ou ditados. Eu acho que você já deve ter ouvido muitos ditados antigos, ou o pessoal fala adágios, que são adágios populares ou conselhos que os mais velhos dão e que muitas vezes eles andam paralelamente à palavra de Deus. Os provérbios são conselhos de Deus para a nossa vida. Deus aconselha, Deus mostra o caminho. Uma coisa é certa: nós precisamos olhar para a palavra de Deus com bastante atenção, porque o fim está perto, irmãos. Talvez você olha e fala assim: não, tem muita coisa para acontecer, na minha vida tem muita coisa para acontecer. A pandemia, ela mostrou a cada um de nós a fragilidade, o quão frágeis somos. E não existe idade. Não existe, o fulano estava... Hoje eu vi uma pesquisa, agora à tarde eu li, que de todas as profissões, eu não sei se os irmãos sabem, mas pastor também é uma profissão. De todas as profissões, a que mais foi acometida
por essa, fatalmente eu estou dizendo, essa pesquisa diz, fatalmente, foi o pastorado. A quantidade de pastores que faleceram. Então, até então, né, nós pensávamos que estávamos dentro de uma bolha e que não iria atingir a igreja. Ela veio, atingiu a todos, atingiu a igreja fechou, passamos uma fase muito difícil. Então, se alguém aqui tem dúvida de que nós realmente estamos no fim, é bom a gente começar a pensar um pouquinho mais sobre isso. E os provérbios, eles chamam a nossa atenção, porque é a teologia nossa de cada dia. São leis do céu para viver na terra. O livro de Provérbios constitui uma espécie de chave que permite interpretar os outros livros que compõem as Escrituras. Através dos provérbios, é possível encontrar a ideia base de alguns termos que permitirá compreender uma verdade contida em outros livros. Para simplificar, em outras palavras, o livro de Provérbio é um catalisador que permite a compreensão de enigmas e parábolas que são apresentadas em outros livros. O livro de Provérbio é como se fosse uma chave. Nós sabemos que quem escreveu Provérbios foi um homem muito inteligente chamado Salomão. Ele escreve 3 livros. Ele escreve Cantares de Salomão, e a gente já falou bastante sobre isso, mas é importante sempre frisar isso, que quando ele escreve Cantares, ele está numa idade bem jovial, e ele fala sobre a beleza da mulher, a beleza encantadora das coisas. Quando ele chega na sua meia-idade, que ele escreve o livro de Provérbios, não sei se depois dos 40, mas ele começa a pensar mais sobre a vida. E ele começa a falar sobre os conselhos necessários para se viver uma vida melhor. E o interessante é que já na sua idade mais madura e experiente, ele escreve Eclesiastes, e aí então ele mostra no finalzinho, e a gente começa a ler Eclesiastes, parece que dá uma depressão, porque ele começa a falar assim: olha, nada é novo debaixo do sol, tudo se repete, parece que o que é já foi um dia, não tem nada novo. E ele começa dizendo assim: olha, tem uma tradução que diz ilusão, tudo é ilusão. Noutra tradução diz vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Mas nessa fase da sua vida, ele parece que vira uma chave, e é comum na vida do homem, né? Se você ainda não chegou lá, mas é comum depois dos 40 a chave virar na nossa vida. E aí você começa a pensar em coisas que você não pensava até então. Jovem, por exemplo, dificilmente vai pensar em morrer. Mas quando a gente vai passando dos 40, e dizem que quando a gente entra no ENTA é difícil sair dele, né? Porque é 40, 50, 60 e vai embora. Mas a cabeça muda. E a cabeça de Salomão, ela muda. E ele escreve esses conselhos para mim e para você como uma chave mestra. Provérbios 1:1 diz que esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Aí ele diz Provérbios 1:7, se puder abrir aí o versículo 7. A gente fica pensando o que seria adquirir conhecimento, ou o que seria ter ciência. Aí ele diz assim, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou da ciência, ou da sabedoria. Mas aqueles que são insensatos desprezam a sabedoria e desprezam a disciplina. Ele está dizendo: olha, você quer mostrar para alguém que você tem conhecimento, que você tem sabedoria? Tema a Deus. Que esse é o princípio de toda a sabedoria. Então nós temos sinteticamente o seguinte: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo, a equidade, e para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso.
Não são mandamentos os provérbios, não. Porque, abre aí, Ronan, por favor, Provérbios 15 e o verso de número 1. Só vou dar um exemplo aqui que não são mandamentos, são simples conselhos. Nem sempre quando você responder brandamente a alguém, essa pessoa vai responder brandamente para você. Mas ele diz assim que a palavra dura suscita ira. Essa tradução aqui é a Almeida Revista Corrigida. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra branda... Isso, deixa essa aqui, a NVI, isso, por favor. A resposta calma desvia a fúria, para entender. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Nem sempre quando você responder para alguém de forma branda, essa pessoa vai ser branda com você. Mas há uma grande probabilidade de ser. Então não são mandamentos, são conselhos. Tem gente que não gosta de ouvir conselhos, né? Jovens, às vezes, os filhos acham que o pai ou a mãe é quadrada, passou da idade, não tem que ficar dando conselho, que o mundo é outro. Mas a palavra diz exatamente o contrário. Ela diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então são conselhos. E sua obediência provavelmente não o lançará no inferno imediatamente. Como o fato de não crer em Jesus. Ah, sabe de uma coisa? Eu não vou ouvir nada disso. Provavelmente se você não ouvir esses conselhos, nenhum de nós seremos lançados imediatamente no inferno. Mas com certeza, tornará nossa caminhada de fé muito mais íngreme e esburacada. E pavimentará o caminho que nos lançará lá. Lá onde, pastor? No inferno. Eu não quero saber. Eu não vou prestar atenção nesses provérbios. São conselhos. Eu não sou obrigado a segui-lo. Só que a nossa caminhada de fé vai ser muito mais íngreme. Eu vou ter muito mais dificuldades para andar nessa vida. Você sabe que, para a gente trazer aqui para contextualizar, há situações em que o pai e a mãe dão tanto conselho para a filha referente a determinado relacionamento, e ela insiste no relacionamento e quebra a cara. Quando se tivesse observado o conselho e tivesse pensado pelo menos, o seu sofrimento seria muito menor. Então quando a gente observa os provérbios, a nossa caminhada de fé, ela não é íngreme, ela não é esburacada, mas quando não observamos, é um pavimento que estamos calçando o nosso caminho para sermos lançados no inferno. Contextualizando, para pensar. Eu falei que o Senhor, a palavra diz que Ele abomina. Volta lá em Provérbios capítulo 6, versículo 16. Algumas coisas Deus aborrece. Outra, e a última, Ele abomina. O que Ele aborrece? Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina o mal, ou que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr o mal e a testemunha falsa. Essas coisas Deus aborrece. E o que Ele abomina, que Ele acha odioso, é o que semeia contenda entre os irmãos. Agora vamos pensar um pouquinho. Você já viu terminar um culto abençoado e ainda assim pessoas ficarem pelos cantos insatisfeitas, tentando conseguir apoio para as suas ideias? Isso quando não ocorre no meio do culto mesmo. Não é difícil identificar a insatisfação, é só ter paciência que ela se tornará uma atitude. Alguém disse certa vez: cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. E cuidado com o seu caráter, porque ele se torna o seu destino. Uma coisa puxa a outra na nossa vida. Não tem como a gente achar que é uma coisa e tentar usar uma máscara para mostrar para todo mundo que nós somos aquilo, quando dentro de nós passamos o tempo todo enganando a nós mesmos. O problema é pensar que estamos dentro de uma empresa. Quando a gente fala sobre esse jogo de poder e essas disputas, é a gente pensar que dentro do reino de Deus é como se fosse uma empresa, onde há esse jogo de poder e de posições. Não, não é. O reino é diferente. O reino
ou no reino, as coisas não são bem assim. Minhas atitudes aqui refletem diretamente em outras áreas da minha vida. Há um provérbio que diz assim: o que fazemos na vida ecoa por toda a eternidade. Tenha certeza de uma coisa, que o que eu estou fazendo aqui agora é o que vai decidir a minha vida na eternidade. E eu falando com um colega hoje, a gente conversando e olhando assim a grandeza. Nós estávamos numa viagem e olhando a grandeza, eu olhei um vale e falei para ele assim: nossa, que lugar lindo, né? Como é grande esse mundo. Aí a gente começou a pensar um pouquinho. Você já imaginou? Num momento como esse em que nós estamos aqui, porque a Bíblia diz que a trombeta ela vai soar. E a trombeta soando, ele falou: Celso, eu não consigo entender, né? O que acontece com os mortos? Aí nós começamos a conversar e eu falei: olha, você acha que está muito longe de tudo isso aqui terminar? Ele falou: eu acredito que não. Eu falei: pois é. Estou eu e você aqui trabalhando. Nesse momento nós estávamos passando perto de uma ribanceira. Eu falei assim, e ele é crente. E eu falei: olha, se a trombeta soar agora, nós vamos embora daqui. E esse carro vai despencar aqui para baixo. Porque a Bíblia diz que a trombeta soará. Os que morreram em Cristo, o que vai acontecer? Ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Seremos transformados. E lá nas nuvens, nós nos encontraremos com o Senhor. E estaremos para sempre com Ele. Então o que eu faço aqui, agora nesse momento, ecoa na eternidade. O que eu estou fazendo aqui agora, um dia eu prestarei contas diante de Deus. E aí eu disse para ele o seguinte: olha, e sabe o que a Bíblia diz? Ele falou: Celso, mas não basta crer? Eu falei: não basta crer. Tem que confessar. Porque a Bíblia diz que você tem que crer de todo o seu coração e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, mas alguém pode falar assim: eu não tenho interesse, não quero saber e não vou confessar que Jesus Cristo é o Senhor coisíssima nenhuma. Sabe o que a Bíblia diz? Que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse dia, Mussolini vai dobrar o joelho e confessar que Jesus é o Senhor. É claro que não dará mais tempo para a salvação. Hitler, que segundo as contas, mais de 6 milhões de judeus morreram pelas mãos dele, ou por ordens dele, confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aí você que está me assistindo pensa assim: mas eu não vou confessar. Quem você pensa que é? Quem pensa que somos? Naquele dia nós compareceremos diante de Jesus, como somos. E aí o que Ele vai olhar não é a minha aparência, ou o que eu pensava que fosse. Porque eu olho a aparência. Você está me vendo a aparência. E Deus vê o quê? O profundo do nosso coração. Ele sabe exatamente o que você está pensando agora. Ele sabe exatamente o que eu estou pensando agora. Então quando a gente fala sobre a preocupação dessa unidade, porque ele não vai levar uma placa de igreja. Nós sabemos disso. Jesus não vem aqui para buscar a Assembleia de Deus, ou buscar a igreja XY, não. Ele vem buscar a sua igreja. E a luta maior da Bíblia é em todo o tempo, porque aqui nós temos a palavra de Deus, que é plenamente inspirada por Ele, e quando nós lemos, é o próprio Deus falando conosco, o tempo todo Ele está procurando mostrar para nós que a unidade é o melhor caminho. E é por isso que aqui, ele usa 2 termos interessantíssimos que chamou a minha atenção. O primeiro, que Deus odeia, e o segundo, que Deus abomina. Eu fui procurar, odeia significa ser odioso. Quando se refere a Deus que abomina, e o abomina é uma coisa repugnante, é uma coisa abominável, no sentido de ídolo mesmo, de impuro.
é uma coisa que Deus vê como impiedade. Aí eu fiz uma pergunta para mim. Deus pode odiar e abominar? Alguém olha e fala assim, mas eu cansei de ouvir dizer que Deus é amor. Sim, Deus é amor, essa é uma verdade. Mas Ele não é amor? Alguém pergunta. Resposta: quem disse que o amor não pune? Quem falou? Quem disse que uma mãe, quando pega uma criança, seu filho que fez uma arte, coloca ele lá no banco do pensamento, ou algumas um pouco mais bravas, pode ser que pegue e ore, é isso? E acerte as contas do jeito dela. Eu não sei como é que acerta. Quando eu era criança era de outro jeito. Eu acertava, se chegasse uma reclamação da escola, primeiro apanhava, depois ia ver se estava certo. Primeiro apanhava. Aí se estava certo, a mãe não pedia desculpa. Fica o crédito. Era assim que funcionava. Hoje não. Hoje a mãe vai lá, xinga a professora e depois vem e vê que o filho é que aprontou. Mas o amor pune. Não pune? O amor pune. Todas as atitudes elencadas são pecados. Portanto, estão em oposição a Deus. Todas essas atitudes que nós lemos aqui são pecados que estão em oposição a Deus. E portanto, Deus vai punir. Irmão, não pensemos nós nessa noite, meus irmãos e irmãs, que o inferno não vai existir. E que o inferno, ninguém vai ser lançado lá. Não é possível. Não seria justo Deus passar a mão na cabeça. Se eu pecar, se eu errar, Ele precisa me corrigir. Um exemplo da nação de Israel. Ana, se você puder abrir aí, Isaías 59 e 1. Abra por favor na NVI. Isaías capítulo 59 e 1. Eu vou fazer essa leitura um pouco extensa, mas eu peço que você tenha paciência. Acompanhe ali, por favor. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades, falando para Israel, separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém entra em causa com justiça. Ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Concebem maldade e geram iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora, que é uma cobra. Suas teias não servem de roupa. Eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más, e atos de violências estão em suas mãos. Versículo 7. Seus pés correm para o mal, agem em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Não há justiça em suas verdades, em suas veredas, Ele as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo é trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como o cego, caminhamos apalpando o muro. Tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos como mortos. Todos nós urramos como ursos. Gememos como pombas. Procuramos justiça em nada. Buscamos livramento, mas está longe. Porquanto são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir mentira, e os nossos corações conceberam. O que a nação está dizendo é o seguinte: eu oro e Deus não ouve. Porque Deus não ouve.
Aí a pergunta que viria, mas Deus não é cheio de compaixão e de misericórdia? Por que Ele não nos ouve? Porque o pecado, irmãos, escuta aqui por favor, olha, o pecado faz separação entre nós e Deus. É tão triste quando não conseguimos vencer o pecado. E você sabe que aquilo desagrada a Deus, e você bate na cabeça e diz: eu queria ser uma pessoa diferente. Eu gostaria de ser uma pessoa diferente. Corta os pulsos e tenta e toma remédios para tentar se matar e fala: eu quero morrer porque eu quero ser uma pessoa diferente. Mas a Bíblia diz, abre em Romanos 6 e 23. Romanos 6 e 23. O salário do pecado. Alguém pode falar assim: ah, tá, eu estou pecando e não morri, mas o dia de serviço ainda não terminou. Chegará um dia que o diabo vai arrancar do bolso o salário pelo pecado. Mas essa morte não é somente a morte física. Eu não sei qual que é pior. Porque a morte espiritual é aquela que você entra na igreja, ou que você tenta se aproximar de Deus e não sente Ele perto de você. Que você sabe que pisou na bola. Eu sei que errei. Eu não quero viver essa vida, meu Deus, do jeito que eu vivo. Eu oro, eu tento falar com Deus, mas Deus parece que virou as costas, deu as costas para mim. Agora pensa comigo, quais as atitudes que podem tornar alguém inimigo de Deus? Quais as atitudes? Ele enumera aqui pelo menos 6, que eu acabei de fazer a leitura, eu não vou fazer novamente. Aí um desafio que faço para nós aqui. Vamos chamar o nosso pecado pelo nome. Você é uma pessoa orgulhosa? Ah, não, eu tenho orgulho próprio. Eu tenho amor próprio. Você já parou um pouquinho para pensar se isso não é orgulho? Você conta mentiras? Eu estou falando você, mas estamos juntos. É mentiroso? É violento? Comete assassinatos? Ah, pastor, pelo amor de Deus, claro que não, senão eu já estaria preso, né? Aí já foi longe demais. Eu não mato nenhuma formiga, coitado de mim. Vamos lá então. 1 João 3 e 15. Será que não somos assassinos? Quem odeia seu irmão é? Você odeia alguém? Eu não gosto nem de ver. Quando eu vejo na rua e por acidente eu mudo de calçada. Eu odeio. Você é assassino. Mas como assim? Você matou essa pessoa dentro de você. Eu nunca matei um passarinho, pastor. Eu desvio até da barata. Não é só de medo. Eu desvio dela porque eu não mato. Eu acho um animalzinho que não merece morrer. Mas você odeia o seu irmão? Você é um assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por quem? Complicou, né, irmãos? 17. Quem pois tiver, ou se tiver recursos materiais, e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? 18. Meus filhinhos, não amemos nem de, mas em quê? É fácil amar de boca? É. Fazer textinho? Fazer uma carta de amor é fácil? Você acha na internet. É fácil de achar. Cheio de palavras bonitas. Mas e amar com ação e de verdade? Porque banalizou o amor, não banalizou? Assim como banalizou a amizade. Você tem 5.000 amigos no Facebook. Mas aqui, hoje eu perguntei para esse colega, eu falei assim:
o que é amigo para você? Ele falou assim, amigo para quem eu posso falar, eu posso conversar com ele, eu posso confiar nele, ele em mim, eu posso ser quem eu sou. Aí eu falei para ele assim, e você tem amigo? Ele falou assim, agora complicou. Eu falei, pois é. Ele falou, Celso, eu não sei. Eu acho que eu tenho, mas são poucos. Eu falei, quantos? Ele teve dificuldade de lembrar de um amigo. Porque banalizou a palavra amizade. Assim como banalizou a palavra amor. Agora a Bíblia, ela vai muito mais longe quando ela fala assim, peraí, se você dentro do seu coração abriga algum sentimento de ódio com relação a alguém, você matou essa pessoa. Aí, mas a gente pode fazer uma réplica e falar assim, mas eu não odeio ninguém. Tá bom. Tiago 4:11. 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Versículo 12. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para fazer o quê? Sabe o que é falar mal? Você fala mal de alguém? Não precisa responder. Fala mal de alguém? Se você fala mal, você já está julgando, e eu também. E falar mal aqui é falar contra alguém, é incriminar, é difamar, é espalhar boatos da pessoa. E difamar, eu procurei o significado, é um abalo da moral do outro. E é qualificada como um dos crimes contra a honra, junto com a injúria e a difamação. Eu nem vou levar por esse lado, mas anotei e vou falar para os irmãos. O que pode render de 3 meses a 1 ano de prisão e multa. Não é? O Dr. Alex está aqui, ó. E dá para tirar um dinheiro ainda. Mas não é essa a questão aqui que nós estamos discutindo aqui. O que é a mesa da sua casa e da minha? É um momento da gente sentar e jantar, almoçar? Ou é um momento da gente descer a lenha nos outros? E amaldiçoar todo mundo? O que você sabe é essa frase. O que você sabe por terceiros, você não sabe. Certo? O que você sabe porque supôs, você também não sabe. E o que você sabe porque ouviu falar, você também não sabe. Qual é a única maneira de eu saber a verdade? Procurar a fonte verdadeira, a pessoa. Eu já falei para os irmãos que uma vez um homem foi falar mal do outro, e ele pegou e falou assim, peraí só um pouquinho. Eu falei aqui para a igreja, ele ligou e falou assim, o fulano está querendo falar algumas coisas aqui de você, pronto, pode falar. Você quer falar dele? Então fala para ele. Se é essa a sua vontade. Agora tem uma frase que até anotei um dia. O que me estranha não é o que foram falar de mim para você, mas é você dar ouvidos. Mesmo assim, conseguimos arrumar um travesseiro macio para dormir e justificar nossas atitudes, pois nós somos bons nisso. Aqui é uma penalidade que dá para tirar de boa. Vamos falar assim, eu tiro de boa, sem problema. Eu sou processado, converte-se numa cesta básica e tudo bem. Mas e diante de Deus? Será que eu tenho justificativa? Passar-se da posição de observador para de juiz. Isso é usurpação de função. Mateus capítulo 7 e versículo 1. Não julgueis para que vocês não sejam julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão,
e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Aí eu não posso deixar de ler o versículo de número 5. Qual que é a palavra que Jesus usa? Não sou eu que estou dizendo. Ah, você gosta de falar mal dos outros, Celso? Por que você não tira trave? Sabe o que é uma trave? É um pedaço, vamos colocar assim, um caibro bem grande dentro do olho, que nem cabe. Mas Jesus está falando, tira esse caibro, essa balaústra que está no teu olho, para você reparar nesse cisquinho que está no olho do teu irmão. E quando você fizer isso, aí você presta atenção, porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. E sinto muito, mas há um ditado que é muito verdadeiro. Todos nós temos telhado de vidro. Não há pessoas que colocam tanto defeito na filha dos outros e a sua filha dá tanto trabalho? Porque a Bíblia diz que com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Qual a fita que você usa para medir alguém? Você não sabe de tudo o que acontece e eu também não. Por que você não sabe de tudo o que acontece e eu também não? Por quê? Porque muita coisa não é da minha conta. Você já viu gente que quer saber de tudo? Escuta, tem alguma nova aí para nós hoje? Qual que é a nova do dia? O que aconteceu? Tem alguma coisa aí em off? E quando a pessoa vai contar para você em off, fica ligeiro que ela já contou para outro, viu, irmão? Porque todo amigo tem um outro amigo. É sua amiga, mas tem outra amiga. E que fala assim, eu vou contar uma coisa, mas é só para você. Mentira. É mentira. Vai contar para o outro também. Porque tem alguém aqui que é um túmulo? A minha boca é um túmulo. Tem alguém aqui assim, nesse caso? Que guarda tudo? Irmão, tem gente que não aguenta guardar nada. Eu não sei se tem alguém aqui que está me ouvindo lá, que não aguenta, não suporta. Se ficar sabendo, dá um comichão que tem que contar. Tem que passar adiante, porque senão fala assim, não, eu tenho que te falar um negócio. Eu não ia falar, mas eu tenho que falar. Eu conheço uma pessoa que fala assim para mim, ó. Ele fala para mim, como posso falar, não. Fala assim, ó, se eu não posso contar para ninguém, nem fala para mim. Porque eu não aguento segurar, eu vou ter que contar. Então não conto. Eu falei, então não falo. Porque não suporta. Só que nós temos que pensar numa coisa, irmãos. Tem coisa que não é da minha conta. Você teria coragem de responder assim para uma pessoa? Você não vai contar para mim, mas não é da sua conta. Mãe é mais fácil, mãe faz isso, não faz? Você pergunta para a mãe, você fala, não é da sua conta. E fica por isso mesmo. Acabou a conversa. Você não vai questionar, não é da sua conta, não é da sua conta. Tem coisas que não é da minha conta. E tem coisas que se eu souber eu não vou suportar. E você não vai suportar. Você não sabe de tudo. Há coisas que acontecem em nossa vida que são resultantes do modo como nós tratamos os nossos irmãos. Alguém fala assim, irmão, o que é irmão? Irmão aqui é parente, parentesco, da mesma tribo, referindo-se à semelhança, o outro. Feitas essas considerações, o que o Senhor abomina? Provérbios 6:19, mantenha aberto ali, Ronan, por favor. O que Deus abomina? O que semeia? Irmãos, quando eu grifei isso aqui, me veio à minha mente, você percebeu que tem pessoas que têm um dom só de infernizar a vida dos outros? Eu não sei se você conhece alguém assim. Você pergunta para ela, qual que é a sua profissão? A minha profissão é infernizador. Infernizadologista. A pessoa parece que ela gosta, ela passa o tempo todo fazendo inferninho. E no trabalho ela leva daqui. Eu conheço gente assim, você também deve conhecer. Ela ouve um negócio aqui, ela fica assim, ó, como quem não quer nada. Ela vai assim, tá varrendo, assim, ouvindo assim. Aí ela vai para outro lugar, vai, escuta mais, ela vai pegando. Quando ela vê, ela montou um livro
E ela já está sabendo de tudo. Na empresa. Ela sabe tudo o que aconteceu. Você fala para ela. Esses dias eu conversando com uma pessoa. E eu peguei e falei para ele um negócio. Ele falou assim: é. Aí depois eu falei outra coisa. Ele falou: verdade. Eu falei: rapaz, você está querendo tirar serviço de mim, tá não? Porque você não para. Não é possível que você não saiba. Não era fofoca. Eram algumas coisas corriqueiras. Não é possível que você não saiba. Esse ué seu tá com cara de que você tá dando uma de louco pra cima de mim, tá não? Ele começou a dar risada. Eu falei: então você tá. Então você se alinha e para, rapaz. Oxi. Você nunca passou por isso? A pessoa sabe, você conta pra ela, faz cara de árvore, de paisagem, e parece que ela nunca... Você fala assim: rapaz, ele já sabia. Estava me testando. Só que, vamos pensar uma coisa. Lá fora é uma coisa, no reino é outra. Um termo de fácil compreensão para nós é o que faz inferno entre os irmãos. Faz inferninho. Semear é enviar, despedir, deixar ir, estender. Olha, irmão, quando a pessoa ela é enviada para aquilo. Jesus fala assim, no capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo de número 24, eu só vou explicar a parábola, mas Jesus fala a respeito de um homem que semeia a boa semente no seu campo, e dorme os homens. No versículo 25, 6 e 25, 13 e 25, desculpa, Mateus capítulo 13 e o versículo 25. Diz que, dormindo os homens, vem um inimigo e semeia joio no meio. E ele vai embora, ele semeia e vai embora. Eu não sei se vocês já viram um joio. Já viram um pé de sorgo? Sorgo é bem parecido com trigo. Você passa assim, você fala assim: nossa, para quem não conhece planta, fala assim: olha que trigal bonito. Mas é sorgo. O joio é bem parecido. Ele fala assim: ó, o homem dormiu, ou os homens dormiram, e veio o inimigo e lançou. Ela cresce, frutifica e aparece junto com o trigo. Aí alguém fala assim: ó, escuta, vamos tirar o joio e separar? Ele fala assim: não separa não, porque se você separar, é perigoso você arrancar o trigo. Irmãos, tem coisa que é semeada no meio da igreja, ou no meio do reino, que se você for tentar resolver e retirar, é perigoso você matar o outro. No primeiro caso, semear é dividir, ou é fazer dividir. No segundo caso, semear é mesclar. Ambos são trabalhos do diabo. O diabo quer dividir. Mateus 13, 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dele seus discípulos, dizendo: explica para a gente a parábola do joio. Jesus fala assim: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. Irmãos, olha, só é filho de Deus aquele que confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E terá o direito de ser chamado filho de Deus. E chamar Deus de Pai. Mas é verdade que há pessoas que são enviadas pelo diabo com o único objetivo de dividir famílias. Uma pessoa está em crise na igreja, no seu relacionamento, a pessoa ela tem um recado do inferno, ela tem um conselho do inferno, porque a função do diabo é dividir. Se eu fosse você, eu não perdoava. Ah, já perdoou demais. Se eu fosse você, eu não perdoava. A atitude do lavrador deve ser alerta. Não durma. Cuidado com os conselhos. O que é contenda? O que é uma pessoa contendeira? É uma pessoa que é conflituosa, que está sempre em disputa violenta, em combate, em hostilidade beligerante, em guerra, em briga, em discussão. Há pessoas que vivem o tempo todo em discussão, não tem, irmãos? Você sabe, você convive com outras pessoas, você fala assim: escuta, você viu o que o fulano fez? Ah, não, mas já é costume mesmo, eu não tenho o que fazer não. E alguns até usavam antigamente, eu já ouvi pessoas usar um ditado e falar assim: eu sou ruim e meu cabelo ajuda. Eu sou desse jeito mesmo, é o meu jeito de ser e eu sou assim.
Você conhece gente briguento, irmãos? Que gosta de arrumar encrenca. E pior, tem gente que é tão briguento que ele tem as brigas próprias e ainda faz um trabalho para arrumar outras. Compra outras para si ou faz de graça. Porque tem atitude de beligerante, é de guerra. Vive em constante guerra. Briga até consigo mesmo. Há pessoas tão amargas que brigam com ela mesma. Até no espelho ela briga com ela. Há pessoas que vivem insatisfeitas, espalhando veneno o tempo todo, até achar quem consiga picar. Hebreus 12 e 14, irmão, por favor, presta atenção nesses dois textos aqui. Vamos guardar para a gente isso aqui, ó. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação. Então, segui a paz e a santificação, sem a qual? Aí ele faz uma advertência. Qual que é no versículo 15? Tem cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O que é isso? Raiz de amargura é aquela coisa que alguém vem e fala uma coisa para você. Ó, a fulana falou que você... Eu vou falar uma coisa bem nada a ver, tá? Mas você faz a sua contextualização. A fulana falou que você anda esquisito. Ela falou isso? Não acredito. Ela falou falsa, falou que era minha amiga. E eu ando esquisito? Você acha que eu ando esquisito mesmo? Pronto, irmão. Pronto, já começou. A partir daí, a hora que a fulana chegar, lá vem a falsa. A pessoa não falou, mas a amargurada, ela lançou. O copo de veneno, ele é servido. Quem decide tomar, sou eu. E uma vez que eu tomei um gole do veneno, ele me contaminou. E a partir daquele momento, aí eu te pergunto, essa pessoa falou isso. A hora que você for conversar com outra pessoa, você fala assim, ó como que contamina, ó. Você viu? Pagava de minha amiga. Eu falava um monte de coisas para ela, mó falsa. Sabe o que ela falou? Que eu ando esquisito. Agora eu te pergunto, eu ando esquisito? Fala para mim. Irmão, isso é muito real. Eu não estou falando de andar esquisito, mas tem coisa mais cabeluda, né? Tem coisa mais feia. E na verdade a pessoa não falou nada daquilo. Você não anda esquisito, você só anda do seu jeito. É o seu jeito mesmo, anda com o pé um pouco para dentro. Mas fazer o quê? Ou anda com o pé para fora, ou anda com o pé assim. Só que a raiz de amargura... Eu estou tentando pregar isso aqui de forma leve, irmão, porque na verdade esse negócio é muito complicado. E dependendo do modo que eu pregar, é perigoso os irmãos ficarem chateados. Não me conte o que eles falaram de mim, a frase eu acabei anotando. Conte-me porque eles estavam tão confortáveis em dizer isso na sua frente. Por que falaram de mim para você? Porque você deu segurança. Eu pus uma coisa no meu coração. Na minha mente. O meu coração, o meu ouvido não é uma lata de lixo. Tem hora, às vezes, você tem que mudar de assunto. Ou fazer igual criança sair, tá, então é. Porque você já viu quando você não quer ouvir uma coisa e a pessoa insiste em contar, você fala assim, meu Deus do céu, hoje teve um bate-boca, começou um bate-boca, eu estava perto da pessoa conversando, e aí começou um bate-boca. Aí um ligou para não sei quem, outro ligou para não sei quem, eu lá no meu, falei, pronto, agora eu vou ser testemunha. Porque começou esse bate-boca aqui, todo mundo ali na mesma função, falei, pronto, agora arrumei para minha cabeça. Logo cedo já arrumei para minha cabeça. E começou, porque não sei o quê, o senhor veio citando nomes e falando nome, eu falei, pronto, agora deu. Aí o que você tem que fazer num caso desse, irmãos? Se você tem condições de se livrar, se livra. Mas e se a pessoa está segurando em você e fica contando para você e bate na sua perna, e você fala assim, meu Deus do céu,
Eu não quero saber dessa história. Tem coisas que é melhor a gente não saber. Porque senão, você faz parte. Porque se a pessoa chegar em você e falar assim, Alex, é verdade mesmo que o irmão falou isso de mim? Se ele está sabendo, ele já ficou numa situação difícil. Se ele falar assim, não, já mentiu. Percebam que há algo para piorar isso aqui. Muitas vezes isso é feito ao redor de uma mesa, enquanto o outro está dormindo, ou pior. Você já parou para pensar que pode ser que nós estejamos falando mal de alguém e essa pessoa esteja orando por nós? Já passou isso pela sua cabeça? Nossa, eu estou aqui descendo a lenha no irmão, falando que o irmão, vou dar outro exemplo, nada a ver, que o irmão subiu o tom quando o hino baixou e deu aquela atravessada no hino. Ai, você viu que jeito que foi? Que coisa! O irmão está lá na cama dele, lá orando, Senhor, abençoa, ajuda ele, Senhor. Eu vi chorando no culto e você está lá, só porque o irmão atravessou o hino. Ou até achou muito legal ter acontecido isso e desce a lenha. E come o x-tudo depois do culto. Você viu, pai? Que atravessada que ela deu, pai, nem era aquele tom. Eu estou falando uma coisa simples. Mas você já parou para pensar que essa pessoa pode estar de joelhos orando por você, ou orando por mim, o remédio, então, é perdoar. Pedro disse assim, mas então, até quantas vezes que eu tenho que perdoar? Quantas, irmãos? Quanto que é 70 vezes 7, para quem é bom de tabuado? 70 vezes 7, quanto que é? Isso. Quanto que é? É culto de ensino, irmãos. A gente pode participar sim. 70 vezes 7 é 490. Então, por dia, você pode perdoar. Irmãos, pensa bem. Você perdoar uma pessoa. Você já perdoou uma pessoa 490 vezes? Perdoar uma vez. Você fala assim, a pessoa pede perdão, você fala assim, tá bom, tá perdoado. Se ela falar a segunda. Menos, né? 3. Vai passar, vai. Eu não vou perdoar mais não. Chega, tá louco, tudo tem limite. Não, Jesus está falando assim, olha, perdoe 70 vezes 7, 490 vezes. Porque você foi... Agora eu te pergunto, vamos fazer a pergunta oposta? Quantas vezes você foi perdoado? Quantas vezes Deus te perdoou? Você pecou hoje? Não, hoje não, hoje foi tranquilo. Hoje foi bem sossegado, não pequei. Preciso de ver. Não olhei para nada errado, não falei, não escapou nada. Não falo palavrão da minha boca, não falo. O máximo de palavrão que eu falo é paralelepípedo. Não falo, não olho de forma cobiçosa, não, de forma alguma, eu não pequei, é verdade? Se você falou, se a sua resposta foi que você não pecou, você já pecou, porque aquele que diz que não tem pecado, se faz, então você já é mentiroso. Eu vou encerrar. Se agora, só para relembrar esse teste, tivesse uma saída USB na sua cabeça, agora, e ligasse um cabo, HDMI, eu ligasse, pedisse para o Ronan ligar esse cabo lá no computador e projetar o que você está pensando agora, para todo mundo ver o que ia sair ali. O que ia sair? Anjo, ou ia sair nada, ou em alguns ia sair como sinal do YouTube carregando vídeo, nada, fica carregando. E na minha, o que será que sairia ali? O que aconteceu durante o dia? Vamos passar para toda a igreja ver e para quem está assistindo lá? Vamos passar? Tudo que você pensou durante esse dia, desde a hora que você acordou, como você acordou, o que você pensou na hora que você acordou, o que você falou na hora que você acordou, para quem que você falou, se você xingou alguém, se você desejou o mal para alguém, colocaria aqui.
Irmãos, a coisa é séria e é grave. O que eu estou fazendo é tentando minimizar. Mas Deus abomina o que semeia contenda entre os irmãos. Pense bem. Pense bem no que você vai falar. Porque às vezes você está matando uma pessoa porque a palavra mata ou não? A palavra ela é poderosa para matar. E uma vez que eu falei, eu não tenho como engolir mais, tenho? Não tenho. E pessoas que gostam de viver de mexericos, e eu encerro, você lembra aquela ilustração que o rapaz, ele vivia reclamando da igreja? A igreja não presta, a igreja não presta, a igreja não presta. O pastor encheu um copo d'água e falou para ele assim: então você fica dando volta assim, ó, e não deixa derramar nada. Aí uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele falou: ué, você conseguiu achar erros na igreja? Não, nem reparei. Ele falou: você não reparou porque você tinha alguma coisa para cuidar. Sabe por que a gente repara tantos erros? Porque às vezes a gente não tem nada para fazer. Não tem nada, não tem um copo d'água para cuidar. E aí nós espalhamos contenda dentro da igreja e é difícil acertar, irmãos.